Olá, alunos! Bem-vindos ao Contraturno Digital. Eu sou o professor Denilson, de Língua Portuguesa, e vou acompanhá-los nesse momento. O que vamos aprender hoje? Colocando aqui do lado o nosso título, a nossa aula. Qual é a diferença entre fato e opinião? E claro, especificamente nós vamos estudar fato e opinião. Vamos reconhecer, verificar qual a diferença entre esses elementos. Certo? Estão curiosos? Venham comigo. Quando lemos um texto, nos deparamos com diversas informações. Essas informações, elas podem ser fatos ou opiniões emitidas pela pessoa que escreveu o texto, por algum personagem da história ou pelo próprio narrador que conta essa história. Saber diferenciar um fato de uma opinião é uma habilidade que nós precisamos desenvolver. Essa habilidade nos ajuda a ler o mundo de forma mais clara e analítica. Qual é a diferença entre fato e opinião? Há alguma diferença? Sim. Temos diferenças, sim, entre essas palavras. E para que nós possamos verificar isso, vamos ao dicionário. Observem comigo. Trago aqui para vocês um dicionário que vai ilustrar para a gente, vai mostrar o significado dessas palavras. Observem, começando pela palavra fato. E o que o nosso dicionário vai dizer? Fato é um evento cuja ocorrência se tem conhecimento, ou coisa cuja existência não se põe em dúvida. O outro significado coloca assim para a gente: algo cuja existência é inquestionável, realidade, verdade. Observem que o fato é algo inquestionável, é algo que eu não posso questionar, é uma verdade, e essa verdade eu posso verificar. Já a opinião é diferente. Observem aqui comigo. Olha só, a opinião é um modo de pensar, de julgar, de ver, ponto de vista ou posição tomada sobre um assunto particular, que pode ser social, político ou religioso. Observem que aqui nós temos algo muito mais subjetivo, ou seja, a opinião parte da pessoa, e essa opinião que parte da pessoa, ela será sobre determinado fato. E aqui, claro, eu vou ter uma situação em que eu posso ter uma opinião, mas a outra pessoa com quem eu estou interagindo pode ter uma opinião completamente diferente. Aí nós vamos ter a opinião como algo relativo, algo subjetivo que irá partir de pessoa para pessoa, certo? Querem compreender melhor? Observem o nosso vídeo. Bom dia. CBN News informa: o trágico acidente ocorrido na manhã de ontem poderia ter sido evitado. Bom dia. CBN News informa: o trágico acidente ocorrido na manhã de ontem poderia ter sido evitado. Nessa chamada de jornal, temos claramente um fato e uma opinião. O fato se encontra na ideia de que ocorreu um acidente na manhã de ontem. A opinião se encontra exatamente nas palavras trágico, um trágico acidente, e também no enunciado poderia ter sido evitado. Essas duas palavras, esses enunciados, trazem para a gente exatamente uma visão, uma opinião da pessoa que escreveu sobre o acontecimento, sobre o fato. Vamos a mais um exemplo? Acompanhem comigo essa história. Quero ser cremado para que as pessoas não venham venerar meus ossos. Se com os ossos o desejo de Einstein deu certo, com o cérebro não. O patologista Thomas Harvey foi além da autópsia simples que identificou um aneurisma da aorta abdominal como causa da morte do gênio. Sem permissão, ele abriu o crânio do físico, retirou seu cérebro e o levou para casa em um pote de vidro, onde o manteve por 40 anos. A ação enfureceu o filho de Einstein, que posteriormente acabou convencido a autorizar os estudos sobre o cérebro do pai. Harvey fatiou o órgão em 240 blocos na esperança de encontrar pistas sobre a genialidade do alemão. Nada grandioso foi descoberto, apesar de muitas pesquisas terem sido feitas. Em 1997, o cérebro foi devolvido à neta de Einstein após uma jornada no mínimo curiosa
retratada no livro Conduzindo o Sr. Albert, Companhia das Letras, escrito pelo norte-americano Michael Paternity. O autor relata que, em busca de mais informações sobre a história do rapto do cérebro de Einstein, procurou Thomas Hervey e acabou em uma viagem de carro que durou 11 dias. Percorreu 6.500 quilômetros e cujo intuito era entregar as fatias cerebrais à herdeira do físico. Que história interessante, não? Destaco para vocês esse parágrafo do nosso texto. Observem que aqui eu vou ter fato e opinião. Onde está o fato? Ele aparece logo aqui no início. O patologista Thomas Raven identificou um aneurisma da aorta abdominal como causa da morte. Observem que isso é um fato, é algo que realmente aconteceu. O patologista estudou o cérebro e identificou essa doença, certo? Também há outro fato aqui. Sem permissão, ele abriu o crânio do físico, retirou seu cérebro e o levou para casa em um pote de vidro, onde o manteve por 40 anos. Isso foi outro fato que aconteceu, certo? Então, isso é histórico, isso pode ser comprovado, então é inquestionável. Essas situações são fatos, certo? E a opinião, onde é que ela aparece? Observe que ela também está presente aqui. Ela aparece também aqui no início do parágrafo. O patologista Thomas Raven foi além da autópsia simples. Percebo que quando eu tenho aqui o enunciado foi além da autópsia simples, isso é uma opinião. É uma opinião emitida pela pessoa que escreveu esse texto, certo? Ela está dizendo para a gente que o patologista fez algo além do que devia. Isso é uma opinião dela. Porém, eu posso ter outra pessoa que vai dizer, não, ele fez certo, ele agiu certo, era preciso estudar realmente aquele cérebro. Então, observem que isso é uma opinião, isso vai partir do indivíduo, de cada pessoa, certo? Então, é algo subjetivo. A opinião, ela é subjetiva, ok? Então, fato, algo inquestionável, algo que realmente aconteceu. Opinião é algo que você vai poder colocar à prova, certo? É algo questionável, é subjetivo, parte de cada indivíduo, ok? Vamos agora a um quiz. Eu convido você para exercitar exatamente essa habilidade de diferenciar fato e opinião. Vamos lá? Muito bem, convido vocês agora para o nosso quiz, fato ou opinião. Então, vou mostrar alguns enunciados retirados do nosso texto e você vai ter que me dizer se é um fato ou uma opinião. Vamos começar? Colocando aqui o nosso primeiro enunciado, destacando ele para vocês. Raven fatiou o órgão em 240 blocos. Isso é um fato ou uma opinião? Tempo! Tempo esgotado. Se você respondeu que este enunciado é um fato, parabéns, você acertou. Percebo que isso é algo real, algo que realmente aconteceu, é algo inquestionável. Então, nós temos aqui um fato, certo? Agora, esse outro enunciado, olha só, vou destacar aqui para vocês. Nada grandioso foi descoberto. É um fato ou uma opinião? Tempo para vocês, mais uma vez. E aí, será que você acertou? Se você respondeu que aqui eu tenho uma opinião, parabéns, você acertou. Percebo que esse enunciado aqui é algo subjetivo. Nada grandioso foi descoberto. Observe que é o ponto de vista, é a impressão que a pessoa que escreveu o texto tem sobre o acontecimento. Outra pessoa poderia discordar. Então, percebo que aqui eu tenho uma opinião. Vamos a mais um enunciado? Vamos lá. Será que vocês vão acertar esse enunciado? Vou destacar para você aqui. Em 1997, o cérebro foi devolvido à neta de Einstein. Fato ou opinião? Tempo! E aí, será que você acertou mais uma vez? É um fato ou uma opinião? Se você respondeu que esse enunciado é um fato, parabéns, você acertou. Tenho certeza que você acertou. Percebam que esse acontecimento
é algo que está escrito na nossa história, é algo que pode ser comprovado. Então, é um fato, certo? Vamos ao nosso último enunciado, colocando ele para vocês aqui. Será que é um fato ou uma opinião? Vou destacar aqui para você. Após uma jornada, no mínimo, curiosa. Fato ou opinião, gente? Tempo! Vamos lá, vamos verificar agora. Será que vocês conseguiram acertar tudo, incluindo essa última aqui? Se você respondeu que o enunciado destacado aqui é uma opinião, parabéns, você acertou, gente. Perceba que esse enunciado, após uma jornada no mínimo curiosa, é uma opinião, é a impressão que o autor tem sobre a situação, sobre determinado fato. Outra pessoa poderia ter uma ideia, uma opinião diferente, certo? Então, isso vai caracterizar uma opinião relacionada a um fato, certo? Então, fato é algo real, um acontecimento, algo que é inquestionável, que pode ser comprovado na realidade. Já a opinião é algo subjetivo, é um ponto de vista, vai depender do indivíduo, da leitura que ele faz sobre determinado fato, certo? Então, já que compreendemos tudo isso, está na hora do nosso aplicando. Trago para vocês uma questão de avaliação externa. Acompanhe a leitura comigo. Trindade terá sistema híbrido. Dependendo das condições climáticas, a energia eólica é muito indicada para regiões de acesso restrito e, por isso, com menores demandas, como as ilhas. Seguindo esta linha, o CEPEL, juntamente com a Eletrobras e a Marinha do Brasil, desenvolve, desde 2005, projeto de instalação de fontes alternativas na ilha de Trindade, no litoral do Espírito Santo. A ideia é implantar um sistema híbrido de energia solar e eólica, com capacidade para gerar 120 kW, o suficiente para reduzir de 60 mil para 2.000 litros o consumo anual de óleo diesel na ilha, que atualmente é atendida por geradores movidos a óleo. Localizada a 1.200 quilômetros da costa brasileira, a ilha de Trindade é estratégica para garantir a extensão territorial do país e, por isso, é ocupada pela Marinha. Mas, para que tenha energia, precisa ser alimentada por óleo diesel, que, de 2 em 2 meses, chega transportado por barcos numa viagem que dura cerca de 4 dias. Daí a grande importância desse projeto, exemplifica Ricardo Dutra, pesquisador do CEPEL. Então, com base no texto, uma opinião emitida por Ricardo Dutra é: letra A, o óleo diesel é levado em barcos para Trindade? B, a ilha de Trindade fica a 1.200 quilômetros da costa? C, a ilha de Trindade precisa ser alimentada por óleo diesel? Ou letra D, o projeto é de grande importância para Trindade? Vamos analisar cada alternativa. Olha só. Na letra A, observem que nós vamos ter um enunciado. Então, mais uma vez repetindo o enunciado. Uma opinião emitida por Ricardo Dutra é... Olha só, na letra A, o óleo diesel é levado em barcos para Trindade. Observem que isso é um fato que está expresso lá no texto. Então, eu não tenho opinião aqui. Isso aqui pode ser comprovado, certo? Letra B. Nós vamos ter o enunciado. A ilha de Trindade fica a 1.200 quilômetros da costa. Isso é um fato ou uma opinião? Percebam que é um fato. Se eu pegar ali uma fita métrica, se existir uma desse tamanho, e fizer a medição, percebo que eu vou ter exatamente 1.200 quilômetros. Exatamente essa distância da ilha para o litoral brasileiro. Então, fato não pode ser. Letra C, observem que a ilha de Trindade precisa ser alimentada por óleo diesel. Percebo que isso é uma verdade. Percebo que o óleo diesel é levado de barco para lá. Então, mais uma vez, temos um fato e não uma opinião. Agora, letra D. O projeto
é de grande importância para a Trindade. Perceba aqui que eu tenho uma opinião. Perceba que eu tenho as palavras grande importância. Perceba que isso é algo subjetivo. Perceba que o Ricardo Dutra emite essa opinião. Outra pessoa pode dizer que não, que esse projeto não é importante para lá, esse projeto de geração de energia. Então, eu tenho aqui exatamente uma opinião sobre determinado fato, sobre o sistema de geração de energia que querem implantar lá na ilha, ok? Então, quando observamos as alternativas, percebemos que a alternativa correta para a questão é a letra D. Então, chegou a hora de fazer a nossa síntese. O que aprendemos hoje? Hoje estudamos fato e opinião. Vimos que o fato é algo inquestionável, é uma realidade, é algo que aconteceu e que pode ser comprovada, certo? O fato pode ser comprovado. Já a opinião, não. Opinião é algo subjetivo, é um ponto de vista, a impressão que cada pessoa tem sobre determinado fato. E como depende das pessoas, a opinião será diferente de pessoa para pessoa, certo? E agora, como nós podemos aprender mais? Observe que você pode acessar os nossos cadernos digitais, praticar lá com os exercícios e assim adquirir cada vez mais essa habilidade de diferenciar fato de uma opinião. Eu fico por aqui, espero encontrá-los em breve. Até lá, gente. Tchau!